dia, tudo bem? Hoje entrei 1 minuto atrasado, olha aí. Para quem está ao vivo comigo, 7h01 da manhã, nessa segunda-feira, dia 13 de abril. Que bom estar com você. Você que está comigo, né? Para mais um devocional diário, uma coisa, um bate-papo rápido, descontraído, sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma semana. E vamos crer que estamos começando uma semana boa, vai ser uma semana maravilhosa. Você está pronto para essa semana? Vamos confiar que Deus está com a gente do início ao final. Deus abençoe você que está chegando agora aqui e você que está assistindo depois também. Você que assiste aqui pelo Instagram ou ouve pelo nosso Spotify e agora também no YouTube. O YouTube tem um alcance muito grande, tem gente que prefere usar lá, está à sua disposição. E que bom, né? E eu sempre falo para você que por que a gente tem esses canais todos? Justamente para que você possa compartilhar com todo mundo que você conhece. Eu ouço boas notícias de pessoas que compartilharam, tiveram um retorno muito legal, de gente que gostou e foi abençoado. Então isso me alegra muito, obviamente, e talvez, né, seja um caminho para que pessoas tenham contato com a palavra de Deus. Então sejam alguém que fomenta, que dissemina, vamos chamar assim, explora bastante o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Seja um transmissor da palavra que tem abençoado a sua vida. Amém? Amém. Deixa eu só terminar aqui de aumentar o texto para eu conseguir enxergar com facilidade, que eu estou ficando velho. E a gente já começa o nosso devocional dessa manhã de segunda-feira. Como é que você está acordando nessa segunda-feira? Você sabe que eu gosto da segunda-feira? Tem gente que não gosta. Porque depende do que ela significa para você, né? Eu adoro sexta-feira também, mas segunda para mim é bom, né, gente? Eu trabalhei muito no domingo, aí segunda tem um pouquinho de descanso para mim, diferente de outras pessoas que fazem o contrário. Mas eu espero que a sua segunda-feira seja tão boa, que seja motivo para você mudar até o seu conceito sobre ela. Você vai começar a dizer, eu gosto muito da segunda-feira. Coloca aí para mim se você gosta ou você detesta a segunda-feira. De um jeito ou de outro, ela vai começar bem hoje, né? Nós vamos compartilhar um princípio muito poderoso da palavra de Deus. Eu já dei uma lida no devocional de hoje e é um dos assuntos que eu mais gosto, extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso, porque revela mais uma vez o cuidado de Deus na nossa vida, inclusive quando a gente nem percebe. E alguns de vocês aqui eu tenho certeza que vão experimentar algo que Deus queria que você tivesse nessa manhã. E vão ser lembrados de que sim, o que você está passando hoje também é importante. Ou talvez você já tenha passado, mas vai lembrar que foi importante. Muito legal. Vamos lá? Você está pronto? Vamos começar então o nosso devocional. Dia 13 de abril. E o título de hoje é Os pensamentos de Deus não são os pensamentos humanos. Só o título daria para a gente falar muita coisa, né? A maneira como eu penso nunca vai revelar necessariamente como é que Deus pensa. A gente queria que fosse assim, queria que Deus enxergasse a vida como a gente enxerga. Mas Ele quer que você enxergue a vida, enxergue as pessoas, enxergue as circunstâncias do jeito que Ele enxerga. E eu pensei que o versículo ia ser justamente esse, os meus pensamentos são mais altos, né, quando Deus fala isso, mas não. É Paulo escrevendo à igreja dos Colossenses, ele coloca algo muito legal, que tem que estar na nossa frente o tempo todo, tem que ser muito forte para mim e para você. Colossenses capítulo 2, verso 8 diz assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas
e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Ele descreveu o nosso tempo, né? Todos nós acreditamos com grande convicção em coisas que alguém nos falou, não necessariamente o que Cristo estabeleceu. Hoje tem gente brigando por causa de posição política, por causa de religião, por causa de mil coisas, e nunca nem estudou muito a respeito, simplesmente acreditou no que alguém falou. São tradições humanas e princípios elementares desse mundo. São coisas que a gente aprendeu aqui e que a gente decidiu que vai ser a nossa verdade. E aqui ele começa dizendo, cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Isso é para mim e para você hoje em vários níveis. O que você está pensando hoje? O que você acredita? Quais são as suas convicções que não estão em Cristo, mas que você resolveu que vai viver por elas, por essas convicções? Vamos lá então, a leitura diz assim, há uma tentação sutil que encoraja os cristãos a serem práticos e buscarem resultados, crendo que os fins justificam os meios. Você sabe o que isso quer dizer? Para conquistar o que eu desejo, para chegar no meu objetivo, tudo bem eu fazer as coisas desse jeito, arrumar alguns atalhos, mudar algumas coisas, porque eu quero aquele fim. Não se deixe levar por esse raciocínio humano. Ao examinar a palavra de Deus, vemos que os meios, o caminho até chegar ao fim, muitas vezes são mais importantes do que os resultados. O mundo tenta convencer de que tudo que importa é que se conquiste algo no reino de Deus. Por exemplo, Ananias e Safira deram uma oferta para a sua igreja, o que é uma boa coisa, mas eles fizeram isso de uma maneira enganosa e Deus os julgou de modo imediato, não por aquilo que fizeram, porque era bom, mas por causa de como fizeram, os meios, né, para chegar lá. Eles só queriam chegar onde queriam chegar, e depois você pode ler, é um texto que deixa a gente um pouco confuso ali, por que as coisas aconteceram daquele jeito, mas mais uma vez, é a minha mentalidade humana que não entende muitas vezes os pensamentos de Deus. Satanás tentou enganar Jesus com essa mesma tentação. É verdade, quando você lê lá em João capítulo 4, tudo que Satanás pede para Jesus é para acelerar o processo, para ser prático, para resolver logo. Ele não questionou, o diabo não questionou a dignidade da missão de Jesus, mas simplesmente ofereceu soluções práticas para que Jesus alcançasse seu alvo mais rapidamente e com menos trabalho. Eu sou tentado o tempo todo a fazer mais rápido com menos trabalho. E muitas vezes Deus vai falar, não, vai trabalhar um pouquinho mais, vai demorar um pouquinho mais para chegar onde tem que chegar. Por quê? Deus sabe que aquele processo é muito importante na minha vida. Você sabe qual é a tentação que aparece ali nas 3 tentações de Jesus? É não precisar depender de Deus. O diabo está sempre oferecendo uma maneira de você não precisar estar submisso e dependente de Deus. Basta você ler que você vai chegar a essa conclusão. Isso está na gente, tá? Essa tentação está todo dia em você. A gente vai disfarçar isso com esse discurso. Não, eu estou sendo prático. Eu só estou querendo resolver logo. A gente quer resolver logo tudo. Os caminhos de Deus não são como os caminhos dos homens. A eficiência da perspectiva humana não é premiada por Deus. Não pareceu eficiente levar os filhos de Israel a marchar em volta de Jericó 13 vezes e soar as trombetas. Mas isso derrubou as muralhas. Não pareceu sábio selecionar o mais novo dos filhos de Jessé para ser o próximo rei. Mas Deus viu nele, em Davi, um homem segundo o seu próprio coração. À primeira vista não parece lógico que Jesus tenha escolhido os 12 discípulos que ele escolheu. Não eram os melhores currículos. Mas foi por meio deles que Deus tocou fortemente o mundo. Nunca é sábio tentar fazer a obra de Deus do jeito humano. É uma tentação tão velha quanto o mundo. Porque pode fazer sentido na superfície, mas muitas vezes
está em desacordo com os propósitos de Deus. Amém? A gente já falou disso há algum tempo atrás aqui. Existe algo, e eu sou um ótimo exemplo disso, porque eu sei que eu tenho essa tentação na minha vida o tempo todo, a tentação de ser resolutivo. O passarinho está querendo falar comigo. Só um instante que eu vou espantar esse passarinho aqui. É porque senão eu não consigo nem falar com você. Fica igual a sirene, né? Eu amo os passarinhos, fica tranquilo. Não maltrato eles, não. A tentação de ser resolutivo significa o seguinte: eu tenho, e isso está na gente, especialmente nesse tempo que a gente vive, que é a era da informação que trouxe junto a era da ansiedade. Explico para você. Talvez você seja como eu. Tem uma lista de tarefas para você. E hoje eu anoto tudo para não esquecer. E toda hora eu estou olhando. O que eu quero? Resolver o problema. Quero resolver o problema. Tem gente que tem, inclusive, isso na personalidade. Eu sou um solucionador de problemas. Eu quero ver problema resolvido. Aí entra até aquele exemplo clássico, quando a minha esposa vem conversar comigo. Eu estou sofrendo com isso, com aquilo outro. Um problema de relacionamento no trabalho, um problema de não sei o quê. O que a gente faz como marido? A gente, vamos resolver, faz isso, faz aquilo. E ela não está buscando alguém para resolver o problema, ela está procurando alguém para ouvi-la. Mas como a gente é resolutivo, a gente não entende. Né? Eu quero resolver. Eu tenho isso muito forte dentro de mim, muito forte. Qual o problema disso? A princípio, não é nada de errado querer resolver problemas. O que está de errado nisso é quando eu passo por cima de algumas fases para resolver o problema. E eu, a fim de simplesmente deixar aquele problema para trás e ir para o próximo, eu às vezes resolvo da maneira errada, mas está resolvido. E aí Deus queria usar aquele processo para me fazer crescer, para me tornar um homem melhor e maior, mas eu abandonei o processo porque eu só queria resolver. Vamos tocar em questões bem profundas? Eu vou usar o exemplo mais comum que eu já vi, porque eu já conversei com dezenas de casais que estavam sofrendo no casamento, o casamento estava se dissolvendo, e um dos dois, ou homem ou a mulher, tomou uma decisão errada, fez uma escolha errada, vacilou, como a gente poderia dizer, e a outra pessoa está querendo terminar o casamento. Não tem mais volta, o que ele fez, o que ela fez foi grave demais. Aí essa pessoa que foi supostamente nessa história aí, foi aquela que causou todo o mal, ela vem conversar comigo e ela fala: André, pelo amor de Deus, me ajuda, ora por mim, mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para resolver isso? Qualquer um de nós, todo mundo já entrou em enrascadas e a gente só quer resolver, não pode ficar desse jeito. Eu já pedi perdão, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz uma lista longa de 10 coisas, nada resolveu. Por quê? Porque você quer resolver. E quem disse que você resolve as coisas assim? Para você causar o problema que você causou, também não foi da noite para o dia, foi todo um longo processo. Pequenas tentações, pequenas decisões, pequenas escolhas, um passinho de cada vez fez você chegar naquele lugar. Todas as histórias bíblicas que você vai ver de derrotas humanas não são da noite para o dia. Todas elas são decisões pequenas sendo tomadas ao longo de um grande tempo. Houve todo um processo para chegar lá. O retorno, porque graças a Deus tem solução até para você. Qualquer situação que você esteve, não, mas eu fiz muita coisa errada, tem solução. O problema é que a gente não quer aceitar o tempo do processo. E existe todo um longo caminho, muitas vezes, para chegar onde tem que chegar. Quando você quer resolver logo, você atrapalha tudo, atrasa tudo, e muitas vezes não chega onde tinha que chegar. Não, resolvi. Eu lembro de várias vezes, casais que tiveram uma situação muito grave. Assim, meu Deus do céu, vai ser difícil restaurar. Aí esse casal aparece 2 semanas depois, olham para mim com um sorriso no rosto e falam: pastor, está tudo certo, está tudo resolvido, a gente já se perdoou,
Tá todo mundo feliz aqui. E eu penso, não é assim, não funciona. E não funciona. Não demora muito e eles dão os sinais de que, claro que não deu tempo de resolver tudo que tinha que se resolver, uma vez que o problema era muito grave. Se é muito grave, você não resolve em 2 semanas, você não resolve talvez nem em 2 meses, 2 anos. Você tem que aceitar que existe um tempo. Então, quando a gente lê isso daqui, é muito interessante, porque é a realidade, é uma tentação de resolver tudo rápido. A gente impede que Deus se utilize daquele processo. Como eu mencionei para você, eu sou resolutivo, mas Deus quer que eu seja redentivo. Ele quer que eu aproveite o caminho. A gente não quer. Nós precisamos aprender a amar o processo. E nós temos sido programados para detestar o processo. Aquilo que deveria ser o caminho para chegar onde a gente tem que chegar, tem que ser a parte onde a gente mais aproveita o crescimento que Deus está realizando na nossa vida. Eu conheço alguns de vocês, até gente que está me ouvindo aqui, que disse, André, está difícil, esse tempo que eu estou vivendo está muito difícil. É isso mesmo. Você pode fazer igual o Tiago falando, ter por motivo de grande alegria passar pelo que você está passando. Por quê? Porque Deus está fazendo algo dentro de você que não tinha outro jeito. Não, por favor, não estou falando só com uma pessoa, não. Eu sei que são várias. Não está falando comigo. Não é só com você. Eu conheço mais do que você. Tem outras pessoas passando pela mesma situação. Eu estou passando por um vale, estou passando por um deserto. É no deserto que Deus forma caráter, que transforma quem você é num novo homem, numa nova mulher, numa pessoa que Ele pode usar, uma pessoa que todo mundo vai olhar e falar, agora eu consigo confiar, agora eu sei que é uma pessoa nova, agora eu tenho plena convicção de que posso confiar. Né? Não adianta nunca chegar para outra pessoa e falar assim, olha, eu sou uma outra pessoa, eu não sou mais o mesmo. Não funciona quando você fala. É quando você passa por todo um processo e o tempo vai mostrar que você parou de fazer o que você fazia. Só o tempo faz isso. E você chega e você é aprovado, primeiro por Deus e depois pelas pessoas, porque você aceitou o processo. Vamos aprender a amar o processo. A gente só quer saber da conclusão dele. E eu estou falando como alguém que é vítima e culpado disso. Eu sofro e já sofri muitas vezes, já cometi muitos erros por querer resolver tudo rápido e já fiz o contrário também, já aceitei as dores de um tempo difícil na minha vida porque tinha que ser assim. E graças a Deus, o tempo passou. E a recompensa vem. Graças a Deus. Mas existem outras pessoas que se negam. Não, eu não vou passar por esse processo. Eu quero que resolva rápido. Como é que faz para resolver rápido? O que eu tenho que fazer? Quanto que eu tenho que pagar? Contanto que se resolva rápido. Essa é a tentação que a gente vive hoje. Religião oferece isso. Soluções rápidas. Paga isso, faz aquilo, cumpre aquilo, você vai ganhar aquilo outro. Deus não é assim, não trate Ele assim. Não coloque Deus no seu bolso para usar como você quiser, do jeito que você quiser, para cumprir o que você quiser. Tem gente que está chateada, frustrada porque Deus não atendeu a sua oração. Ele é o arquiteto do universo. Você está preocupado porque a sua vontade não foi feita. E se tiver muito mais por trás do que você não está vendo. Vou usar um exemplo do pastor Craig Johnson, que esteve aqui há pouco tempo atrás. As pessoas falavam com ele, pressionavam ele, você tem que orar pela cura do seu filho. Ora, porque Deus vai curar o seu filho. E era uma pressão, e era um julgamento. Ele falava, você acha que eu não oro? Você acha que eu não... Eu frequentemente oro para que o meu filho seja curado, o filho dele com autismo severo. E para ele é uma alegria saber que o filho pode ser curado, seria uma alegria o filho ser curado. Mas ele colocou uma coisa para mim e falou, André, eu não sei exatamente como lidar com isso. Ele foi muito honesto, muito sincero, porque ele é pai. E quando você é pai, seu coração está naquilo, você quer ver o seu filho bem. Mas ele contou que existe um projeto hoje gigantesco e mundial que está ajudando muitas famílias.
que ele encabeça esse projeto, chama Champions Club. E eu acho que se você deve saber que a gente, na Nova Vida, Família da Fé, está prestes a ser, quem sabe, aí a primeira sede do Champions Club no Brasil. É um projeto, de certa maneira, simples, mas extremamente profundo e maravilhoso, com um currículo maravilhoso, só para apoiar e ajudar famílias com crianças com necessidades especiais, pessoas com deficiência, que podem ser atraídas para a igreja só para esse propósito. Bom, ele falou, eu acho, e com 1000 aspas, tá, gente? Ninguém deve, não transforma isso num discurso que não é. Ele falou assim, eu acho que jamais aconteceria tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro através do Champions Club se meu filho tivesse sido curado. Se o filho dele tivesse sido curado, pronto, está resolvido o problema. Não tem mais nada para fazer. Mas a dificuldade e os desafios que eles, o casal, sofreram com o filho, com a criação do filho, e o que Deus fez, e os milagres que Deus foi realizando na vida dele, as superações, foi um processo, um dia de cada vez, um passo de cada vez, que a gente não pode ignorar. É assim que Deus faz, é um dia de cada vez. Foi levando eles a um lugar onde milhares e milhares, ou talvez milhões de pessoas estão sendo ajudadas, apesar de uma cura não ter acontecido. Então, mais uma vez, cuidado como você vai interpretar o que eu estou dizendo. Claro que Deus quer curar, eu tenho plena convicção disso, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas quando as coisas não acontecem conforme a minha agenda, quando as coisas não acontecem conforme o meu plano, como eu acho que Deus tinha que fazer, eu não posso ser orgulhoso, arrogante, achar que Deus está errado, que Deus não está me atendendo. Eu faço parte de algo muito maior. E às vezes, enquanto eu estou sofrendo no meu processo, Deus usa a minha vida para abençoar milhões, ou milhares, ou quantos forem. Embora eu não saiba disso ainda. E olha aqui, olha bem nos meus olhos, você que está sofrendo hoje. E se Deus vai usar tudo isso e não vai desperdiçar nada, para que muita gente seja abençoada? Para que através do que você viveu, o que você escolheu, que foram decisões suas, ou que outras pessoas decidiram e você acabou sofrendo também de tabela, qualquer que seja a situação, ao invés de achar que você está pagando um preço muito alto e muito difícil, por que você não levanta os olhos e diz, Senhor, vai ser para a tua glória, seja o que for, nada vai ser desperdiçado. Todas as lágrimas, todo o sofrimento, todas as dores, tudo isso vai passar. Mas no final das contas, eu vou ser uma pessoa diferente, uma pessoa nova. Não se engane, eu já passei por isso também. Num nível que ninguém quer nem imaginar. De dor muito profunda, de perguntar, Senhor, por que isso está acontecendo justo comigo? Porque eu sou tão legal, sou tão bonzinho, sou uma pessoa tão exemplar, faço tudo certinho, sirvo ao Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Na minha arrogância, nesse meu orgulho, eu achava que eu não merecia nada daquilo. Na verdade, a Bíblia deixa muito claro que tudo que eu mereço é o fruto do pecado, é o salário do pecado. Tudo que eu mereço é tudo de ruim que tem nesse mundo. Se for o merecimento, a gente se engana em acreditar que a gente é alguma coisa. Mas se for pela graça dele, pelos merecimentos do Filho de Deus, a coisa fica diferente. Aí você se torna o que a Bíblia diz que você é. Filho de Deus, herdeiro de Deus, mais que vencedor, só em Cristo. Por isso o texto é tão maravilhoso. Você está se apoiando em sabedoria humana para ter suas convicções? Ou em quem você é em Cristo? Quando eu passei pelos meus vales, não foi só um, eu falei besteira, reclamei com Deus, fui uma criança imatura, mas faz parte. Deus foi me encontrar lá na minha imaturidade, falou, André, levanta, você tem um longo caminho pela frente, mas vai chegar. E eu tomei uma decisão. Aí não é para minha glória, não, porque eu quero que você viva a mesma coisa. Eu decidi não desistir. Eu decidi que eu ia cumprir aquele caminho. Podia ter desistido, podia ter abandonado isso, podia ter abandonado emprego, ministério, família. A decisão é sua, você escolhe. Não quero mais. Mas você pode escolher ficar. Você pode escolher permanecer e aí aguenta o processo. Longo, difícil, doloroso.
mas não é a vida inteira. Tem um fim. Vai passar. Ah, mas já passaram meses. Pode ser que passem anos. Mas enquanto está acontecendo, Deus está mudando quem você é para ser a pessoa que Ele quer que você seja. Não seja resolutivo. Seja alguém que compreende e ama cada momento que Deus está dirigindo a sua vida. Tende por motivo de grande alegria o passares por tribulações, porque isso está produzindo algo que absolutamente nada mais vai produzir na sua vida. Ah, André, é fácil falar, né? Você não está vivendo tribulação nesse momento. Primeiro, que talvez eu esteja. Tem um monte de coisa acontecendo. Mas segundo, que mesmo que eu não estivesse, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Não sou eu que estou tentando convencer vocês de nada disso. Eu estou só olhando para a palavra que diz que Deus está fazendo algo. Que embora você não enxergue, você pode aceitar. E ao invés de ficar frustrado, irritado e reclamando, você pode ter uma outra postura e quem sabe até acelerar o processo. Até fazer ele ser mais rápido. Não precisa ser, porque Deus sabe o tempo certo de tudo. Todo mundo que foi glorificado por Deus, todo mundo que foi exaltado por Deus, que Deus colocou num lugar muito alto, teve que passar pelo processo, pelo teste do tempo, sem exceção. Deus sabe, não é assim, não é rápido, não é instantâneo, não é uma decisão que você toma para resolver tudo, não é porque você viu outra pessoa fazer que vai dar certo, não é porque aquela religião promete isso para você que você deve ir lá. Não, aceita o próximo passo. Talvez o próximo passo seja busque ajuda, converse com alguém, coloque isso para fora, não esconda mais. Talvez o próximo passo seja vá lá e peça perdão, vá lá e traga reparação, aceite o que aconteceu ao invés de ficar negando, para de mentir, seja qual for o próximo passo, dê o próximo passo e depois se prepara para dar mais alguns. Mas eu vou sofrer muito e vai acabar tudo. Deus é poderoso para restaurar tudo na sua vida. Mas não adianta fingir que não aconteceu ou que você consegue resolver o que você não consegue. Eu frequentemente falo uma coisa para casar, acho que é muito difícil de ouvir. Eu falo, se você tem um segredo, o segredo no casamento é igual um câncer. Vai corroendo lá dentro. Conta o segredo. Ih, pastor, se eu contar o meu segredo para minha esposa, o casamento acabou. Eu falo, talvez. Não, ela vai ficar totalmente arrasada. Eu falei, ela já está sofrendo, mesmo que você não saiba. E eu sei que, tipo assim, a gente tem que ter uma sabedoria para tratar disso, porque não é qualquer coisa em qualquer tempo. Mas eu estou querendo dizer que muitas vezes é o próximo passo. É o próximo passo para que Deus possa transformar a sua história, transformar seu casamento, transformar seu relacionamento, transformar a sua vida como um todo. Eu não sei. Mas eu estou muito, muito consciente que Deus opera na verdade, na luz. E qualquer que seja o próximo passo desse processo, se é Ele que está te dirigindo, vale a pena dar esse passo. Amém? Pai, obrigado por essa manhã, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua luz, pela direção que o Senhor nos dá. Que hoje a gente guarde isso no nosso coração. Que palavra maravilhosa. Como a Tua presença agora envolve a nossa vida e enche o nosso coração de uma paz que só o Senhor consegue dar. Nós nem conseguimos entender. Mas, Pai, que essa paz seja hoje o árbitro do nosso coração, que nos ajude a tomar decisões. Percepção e certeza e convicção da Tua presença na nossa vida. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prazer imenso estar com você. Vamos começar bem essa semana? Comece meditando nisso. Se você não tem o nosso devocional, o devocional Experiências com Deus, está aqui, né, que é esse daqui, que é maravilhoso, uma obra lindíssima. E quanta palavra boa que a gente tem compartilhado aqui. Você pode comprar aí online, você vai descobrir as Experiências com Deus dos autores Blackaby.
E tem isso aí. Mas se você não quiser comprar e quiser todo dia receber em áudio, tem como você fazer isso. Descobre aqui na descrição do nosso perfil aqui, você vai descobrir lá que tem um WhatsApp que você recebe todo dia com isso falado para você. Você vem aqui, tá todo dia comigo, já está acontecendo, né? Mas, por exemplo, no sábado e no domingo, talvez a gente não faz a nossa live, mas você pode receber. E não custa nada ouvir mais uma vez também. Porque às vezes eu leio, você não guardou, você não anotou, mas fica disponível aí através disso. A nossa querida pastora Lilian tem feito essa leitura diária já, se comprometeu a fazer para o ano inteiro. É um grande desafio, mas Deus está usando a vida dela para abençoar muita gente. Amém? Alguém está perguntando, quero comprar, como eu faço? Não é difícil, você escrever isso aí no Google, vai aparecer para você. Aí você encontra às vezes preços até muito bons para comprar isso. Experiências com Deus. Se alguém tiver, depois coloca aqui também nos nossos comentários um link para a compra. Amém? Muito obrigado pela companhia de vocês, mais uma manhã. Todo mundo que está assistindo depois, que Deus tenha falado no seu coração, te ajude a tomar decisões. Amanhã a gente está de volta, 7 da manhã, terça-feira a gente se vê. Deus abençoe e até amanhã.